Fala aí, galera. Hoje estamos começando mais um Piatcast e hoje o nosso convidado especial é o Bispo João Mendes, bispo e vereador, né? João Mendes, Jesus, tá? Isso aí, Jesus, isso é muito importante. E nesse dia a gente vai conhecer um pouquinho da história dele, né? Ele vai me ajudar, que eu também vou conhecê-lo melhor, né? E fica nesse vídeo, espero que vocês gostem, tá? E já vamos começar. Eu gostaria de fazer a pergunta, né, pra gente dar o up aqui. A primeira pergunta é a seguinte: como é que tudo começou? Conte um pouco da história do bispo, até ser o bispo, né? João Mendes de Jesus. Poxa, Gabi, tem muita história, né? A gente vai aqui uma semana inteira contando história. A gente faz parte 1, parte 2. Parte 1, 2, 3, 4, 5. Quando começou, quando eu tive o encontro com o Senhor Jesus, né? Foi em 1980, né? Já faz um tempinho. E coincidentemente é o ano que eu me formava, estava colando grau, eu fiz economia na Gama Filho, e nesse ano eu tive encontro com Jesus. Então houve um choque cultural, de entendimento religioso, com, enfim, a questão da faculdade. A academia tira você um pouco dessa coisa da fé, mas eu tive encontro, né? Porque eu fui assistir um culto na Igreja Universal, lá do Grajaú, onde eu morava na época. Fui com minha tia, ela começou primeiro do que eu, e ela foi um domingo de manhã. Eu estava numa festa, a gente tinha passado a noite numa festa lá em Nilópolis, e na casa de uma prima minha. Aí ela pediu para eu trazê-la até a igreja, no Grajaú. Eu estava com carro na época, e eu disse: não, tudo bem, tia, eu vou levar a senhora lá. Estava chovendo, ela tinha que vir o culto domingo de manhã, não podia faltar, aquela coisa toda. Eu falei: não, vou levar a senhora lá. E fomos lá para o Grajaú. Eu entrei lá atrás, no último banco, né, para a gente ficar observando. O pastor, nunca tinha tido contato com pastor algum na minha vida. Aí fiquei ouvindo lá o pastor. Era um jovem, devia ter uns 19 anos, tinha acabado de sair do exército, muito jovem. O nome dele é Alexandre Sento-Sé, meu pastor com quem é o meu primeiro contato. E ele era muito assim, muito vibrante, né? Na fala, na pregação e tal. Ele leu uma passagem de Isaías 53, versículo 4, por ali, 4, 5 e mais, e que me chamou a atenção. Ele dizia que, na mensagem, que Jesus veio a este mundo, que morreu por nós, sofreu por nós, para nos dar vida e para levar nossas doenças, para também levar os nossos pecados. Aí chamou a atenção, porque eu não sabia. Eu sabia que Jesus Cristo veio ao mundo e tal, que sofreu. Eu via sempre aquele filme da Paixão de Cristo, né, nos cinemas e tal, mas não ligava uma coisa a outra. Jesus veio, morreu. A razão pela qual eu não sabia. Esse é um detalhe, não sabia. Ele explicou ali naquele dia a razão pela qual ele tinha vindo a esse mundo. E aí eu cheguei em casa, peguei a Bíblia, uma Bíblia que eu tinha na estante, que eu nunca tinha lido, estava lá aberto no Salmo 91. Salmo 91 é clássico, né? Clássico, né? Toda a casa. Estava lá aquela Bíblia grande e tal, como era uma Bíblia assim, católica, tinha muitas imagens, sim. Mas não me chamou a atenção. E quando eu fui procurar na Bíblia esse Isaías, que eu não conhecia, né? E aí ele falou que era 53, 4. Falei: bom, vamos por coluna e por matrizes. Eu vou achar esse negócio aqui. Peguei a Bíblia, né? Fui Olha que legal. Eu fui nessa linha aí. Aí eu fui no índice, procurei, achei lá o Isaías, depois eu procurei. Eu não tinha noção de que era capítulo e versículo, nunca vi. Essas palavras não faziam minha parte do meu linguajar. E eu achei lá e comecei a ler. Aí eu li tudo de Isaías ali, comecei a ler bastante. E o pastor convidou que tinha problemas assim de insônia, doenças, problemas de saúde, né? Que viesse na sexta-feira. Aí eu falei: vou lá. Aí na sexta-feira à noite eu saí do meu emprego, eu trabalhava no Embratel nessa época, né? E eu saí de lá, da cidade, e vim para o Grajaú assistir o culto de sexta-feira.
E o pastor começou a falar, oração muito forte, né, e tal. Aí fez um círculo de oração. No círculo de oração, nós demos as mãos e tal, ele orou, e veio um pastor colocando as mãos na nossa cabeça e tal, fez aquela oração, não tinha tanta gente assim naquela época. E depois ele disse, olha, agora coloque a mão onde você tem uma enfermidade. Aí eu coloquei a mão aqui, que eu tinha uma dor no estômago muito forte, tomava remédio para isso, tinha problema sério com o estômago, e minha gaveta era cheia de remédio para estômago. Eu coloquei a mão aqui, e ele fez uma oração e tal, depois sai toda a dor, aquela coisa toda. Depois procure agora a sua dor. E eu procurei a dor, não tinha dor. Aí perguntou, quem foi curado? Eu falei, eu fui curado. Levantei a minha mão, fui curado. Aí chamou mandou um obreiro dizendo, vê se esse senhor aí, se esse moço foi curado mesmo. Aperta o estômago dele. O aniversário é assim, né? Aí o obreiro veio lá e apertou, me sacudiu. Dói? Eu falei, não, tô normal, ficou bem, graças a Deus e tal. Tô bem. Então, e qual foi a sua reação? Tá curado. Eu falei, a reação que eu tive naquele momento é que de fato eu tinha sido curado por Jesus. Então eu já tinha a mensagem, que ele levou sobre si a minha dor, levou as minhas enfermidades. Enfim, ele veio para levar os meus pecados. Então, que eu não tinha que sofrer mais. Por que eu tinha que sofrer se Jesus tinha carregado a minha dor? Bastaria eu aceitar ele como meu Salvador, que tudo ia ficar bem. E meu teste foi esse. Foi o meu primeiro sinal. Eu chamo de sinal, porque isso é um sinal de Deus para cada um de nós. Provou Deus. Ele provou que ele opera, né? E aí eu saí dali com aquilo. Como dizer isso para os meus colegas da Embratel, que Jesus opera? Naquela época, 1980. Era difícil, não tinha quase ninguém na rua com Bíblia, não era muito... Hoje em dia tem muito, né? Hoje tem muito, né? Era assim, era feio usar uma Bíblia, aquela Bíblia preta, era mais para aqueles senhores da Assembleia de Deus, né? Que usavam aquela gravata pretinha, um chapéu e tal. Pentecostal. Pentecostal, aquele paletó surrado, que só Jesus na vida. Dizem que alguns usavam a camisa só tinha frente, não tinha nem as costas. Eu disse assim, esse povo é um povo muito pobre, muito miserável. Nada disso, né? Claro que eu descobri que não é por aí. Aí fui analisando, né, as questões, fui pensando, eu fui lendo a Bíblia, fui ali observando o que acontecia na igreja e o que estava na palavra. Aí comecei a ler os evangelhos. Olha que legal, né? Isso é muito importante. Checar, tinha que fazer essa checagem. Claro, pelo amor de Deus, eu não queria ser enganado. Eu acabava de me formar, né, universitário, aquela coisa toda. Ser enganado porque diziam que a igreja era de Zé Povinho, só tinha gente ali medíocre, charlatão, não sei eles falam muita coisa, né? E na época, lembro que o Jornal Globo trazia um monte de matéria falando mal do trabalho, que era um charlatanismo, que era não sei o que lá, que enganava os pobres. Aquela coisa de você, né, ouvia mensagens contrárias ao Evangelho, que até hoje acontece. Perseguições, o Evangelho né? é perseguido mesmo. E assim foi. Eu fui avançando, né? Eu fui avançando na minha fé, frequentando aos domingos e às sextas, fiz uma corrente de 13 sextas-feiras, que eu acho fundamental até hoje, que se façam isso, quem está começando na igreja, no caso da Universal tem essa corrente, sexta-feira. E eu fiz essa corrente e gostei, e passei a frequentar. Começou por aí. Até que eu comecei em fevereiro de 80 e quando foi em setembro eu já comecei a pensar em batizar, né? Mas eu dizia, não, por que batizar? Eu já sou batizado, né? Já era batizado na Igreja Católica. Igreja né? Católica. Aí um dia o pastor pregou outra mensagem que me fez levantar para batizar. Foi ali em João 3, né? 16, né? 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para que ele não pense, mas tem a vida eterna. Mas falava de Nicodemos também, aquela passagem de Nicodemos. Está ali em João alguma coisa, acho que é por aí, 3 também. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Então ele falava o seguinte,
que havia um senhor, um sacerdote chamado Nicodemos, que era um tal assim, religioso, e que esse religioso, por ter vergonha de Cristo, apesar de saber que Jesus, ele era curava, o Senhor, era o mestre, né? Mas ele, pô, como é que eu vou? Eu sou sacerdote também. Eu vou me encontrar com ele de que forma? Aí o pastor estava pregando. Aí à noite ele botou um chapéu, eu lembro que ele fez mais ou menos uma caricatura de como é que era o Nicodemos, botou um chapéu preto, uma capa, e foi escondidinho encontrar com Jesus. E Jesus disse para ele assim, olha, o Nicodemos, aquele que não nascer, porque Nicodemos elogiou Jesus, falou assim, olha, mestre, eu sei que tu é filho de Deus, porque ninguém faz as coisas que você faz se não fosse por Deus. E Jesus então replicou dizendo, olha, Nicodemos, tá bom, ok, mas aquele que não nascer da água e não nascer do Espírito não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos relutou, questionou como nascer de novo, né? Nascer da água do Espírito. Não. Ele volta e diz, olha, Nicodemos, pois é, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Eu estou esquecendo agora a passagem completa, mas é isso. Está lá, a gente depois pode checar isso, né? Aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar. E aquele que, gente, faltou a palavra, eu já preguei isso 500 mil vezes. Mas é isso. Eu sei que não pode entrar se você não nascer da água e não nascer do Espírito. Sim. Tá certo? Espírito. Não basta nascer da água, tem que nascer do Espírito também. Né? E aí, Nicodemo, mas como é que pode um voltar ao ventre da sua própria mãe? Aí, claro, não é bem assim, Nicodemo. É nascer de Cristo, nascer de Deus dessa forma. Aí Jesus explicou para ele. Aí eu falei assim, poxa, se esse homem que era um sacerdote, né, um sacerdote religioso, conhecedor da palavra, teve que se batizar, teve que passar pelas águas, então eu vou fazer. Aí, no dia marcado, foi no mês de setembro, na época não tinha batistério lá no Brasil, viemos todos para a abolição e ali foi um batismo enorme. Desde que eu cheguei lá de manhã, estava marcado para 9 horas da manhã, eu cheguei lá às 7 e eu estava tão assim, cheio da vontade de batizar, sabe, de Deus, eu chorava copiosamente o tempo todo, a alegria de dizer, vou me entregar para Jesus, vou me batizar e tal. Foi assim, bastante legal. Eu fui batizar para meio-dia, que era muita gente para batizar, mas naquele dia ali, eu debulhei. É muito bom. Eu queria me batizar de novo, gente. Novo, é tão gostoso, satisfatório, né? tão... É muito legal. Eu batizei a única vez, a minha segunda vez foi em Jerusalém, cultivando no Rio Jordão. Olha que legal. Lá eu batizei de novo, né? Mas meu batismo foi o único porque valeu. Valeu porque mudou a minha vida. Mas foi algo que você mesmo escolheu. Eu né? escolhi, exatamente, porque o batismo tem que ser assim. A pessoa tem que escolher se batizar, não é alguém forçar, vai lá e batiza, não. Não é para ser curado, o batismo não é para você, enfim, deixar de fumar. O batismo é para você se entregar a Cristo de fato, de verdade. Buscou o reino de Deus, as outras coisas vão ser acrescentadas e aquilo que não é de Deus vai sair da tua vida, com certeza. Deus vai tirar de você. Então começou assim, olha que começo. Olha, é muita história, né? E assim, eu queria saber também a questão da política. Quando que a política entrou na vida do senhor? Porque assim, ninguém acorda assim de um dia para o outro e fala, quero ser político. Não. Quero fazer algo, né, em prol do povo, em prol, enfim. Como é que foi esse despertar para a política? Para a política, né? Isso, Gabi, é uma história que é inusitada, porque eu nunca pensei na minha vida em ser político, né? Eu, pelo contrário, quando eu fui avançando na obra, eu fui desenvolvendo a minha fé, né? Em 81, o Bispo Macedo fez um seminário aqui na Abolição para a formação de pastores e obreiros. Eu participei durante o ano todo desse estudo. Depois fui levantado para obreiro, né? Eu, na verdade, não fui levantado para obreiro, fui levantado para ser porteiro da igreja, né? Eu fui ser porteiro, ficar na porta ali para receber as pessoas. E aí eu fui entrando, né? Depois fui entrando.
e me tornei obreiro. Foi assim, desse jeito. Para encurtar a história. E de obreiro, eu desejava ser pastor. Nunca me ofereci, não pode ser oferecido, né? Sim. Mas eu dizia, olha, se for chamado, eu largo tudo. Essa altura já estava com alguns anos em Embratel, já fui concursado, entrei em Embratel em 71, né? Já estava com 10 anos em Embratel. Tinha um emprego legal, né? Tinha um emprego já fixo ali. Fixo, direitinho. Não, eu fui concursado. Fiz 2 concursos vitoriosos. Eu fiz para auxiliar de fazenda da Secretaria Estadual de Fazenda aqui do Estado do Rio de Janeiro. Né? Eu não te falei, eu sou baiano, vim para cá com 17 anos de idade. Sou do interior da Bahia, lá de Aurelino Leal, minha cidade chamada-se Aurelino Leal. Se você procurar no mapa, você vai achar agora. Antes não tinha, agora eu consigo. Não tinha, não? Então, lá é a cidadezinha que eu amo, né? E eu vim para cá, um sonho de servir exército, aquela coisa toda. De fato, eu servi o exército aqui. Aí depois eu saí do exército, fui trabalhar de servente, né? Fui trabalhar de serviçal no Banco Central, trabalhava à noite, fazia um trabalho de limpar as salas, banheiro, encerava. Antigamente tinha negócio de encerava tudo, depois passar caó no elevador, bater tapete. Esse era o meu trabalho ali no Banco Central. Fiquei lá. Mas depois eu aprendi com os meus amigos de lá que tinha concurso para fazer, então eu fiz concurso. Fiz 2 concursos vitoriosos. Esse de auxiliar de fazenda, que eu entrei, depois da Embratel, que eu deixei a fazenda para ir para a Embratel. Fiquei lá, então quando me converti, já tinha 10 anos de Embratel. Aí, bom, eu dizia, eu largo tudo. De fato, quando fui chamado, aí, mais ou menos por volta de 85, quando eu fui chamado, me casei também na Universal, a minha esposa é da Universal, tudo Universal. E aí, eu dizia para ela, olha, eu tenho vontade de fazer algo de Deus, se for chamado, largo tudo, tá? Tudo bem. Ela concordou, né? Até que a coisa realmente chegou ao dia da verdade, ela falou, opa! Quase que eu dei ela achou que não ia acontecer, não? Não ia acontecer, só que eu estou empolgado. Todo mundo está empolgado, não estou empolgado, não. Eu sabia que eu tinha que fazer algo de Deus, porque isso salva vidas. Né? Eu podia ser economista, podia ser engenheiro, o que fosse. Ia ter uma vida para mim. Mas como pastor, eu ia servir a Deus e ganhar almas, como de fato eu fui. Fui chamado para pastor e tal, deixei tudo para lá, entrei para a obra, comecei lá em Saracuruna, depois fui em Nilópolis. Nilópolis eu fui para Penha, depois rodei, fui para Nova Iguaçu, fui para Campos, rodei já. A minha história, você vai ver na minha biografia, está lá, por onde eu passei. E passado alguns anos, eu estava em São Paulo já a essa altura, estava lá em Itaquera e fui chamado para uma reunião com a direção da igreja. Foi quando surgiu a ideia da política. Cheguei lá, na política. Foi quando foi dito, olha, Bispo Macedo, João, olha, nós queremos que você nos represente na política. Aí eu falei, ali, tipo assim, que isso, choquei, política. Como assim? Como assim? Teve medo? Porque eu sabia que Deus é comigo. Né? Eu tive só que checar com Deus. Quando o bispo me chamou, confirmar. O bispo chamou, já nunca duvidei do chamado, né? Da liderança, mas eu fui para a praia à noite e fiquei lá um bom tempo falando com Deus, olhando para o céu, Senhor, é essa a tua direção? É isso que o Senhor quer de mim? Se o Senhor, sabendo que a política é um lugar de problemas, né? E se o Senhor vai comigo, não há problema nenhum. Eu vou até no inferno, porque Jesus foi no inferno, né? Depois que ele morre ali, ele desce, ele vai até as profundezas do inferno e vai lá no trono de Satanás e toma da mão do diabo a chave da vida e da morte. Então Jesus foi lá e saiu. E se o Senhor for comigo, eu vou onde o Senhor mandar. E de fato, estou até aqui hoje. Vai fazer 22 anos essa brincadeira. E já é a... Quantas vezes o senhor já foi eleito? Primeiramente, aí sim, veio a chamada para deputado federal. Eu fui colocado, né, para representar a igreja como deputado federal. Aí eu tive que procurar um partido.
E, nada por coincidência, eu me filiei ao PDT assim que o Brizola voltou do exílio, né? Eu desci ali do prédio que eu trabalhava, fui lá e fiz uma ficha de filiação ao PDT. Uma senhora estava lá com a banquinha e tal, ali eu fui lá e me filiei. Anos mais tarde, eu vou ser chamado para a política, né? E eu vou recorrer dessa filiação. Caramba. Fui até o partido me deu a legenda, eu concorri para deputado federal, fui eleito, né? 60 mil votos, e a gente foi para Brasília. Ficamos lá de 2003 até 2007, quando eu fui deputado federal. Trabalhei, aprendi, estudei muito lá, a legislação, tinha aula com o professor da escola legislativa lá de Brasília, porque eu não sabia nada de política, era cego, completamente cego. E aí aprendi muita coisa por lá, trabalhei bastante, né? Tem histórias bacanas, tem momentos importantes da minha vida ali, até que depois eu fui chamado a voltar ao Rio, né? Devido exatamente, aqui nós estamos na Catedral, com o advento da Catedral, o crescimento da igreja, faz-se necessário que tenha representações junto aos governos estaduais, governos federais, municipal também, quer dizer, então eu vim para representar no município, como membro da igreja, oficial da igreja. Eu deixaria então agora o trabalho da igreja em si, ministerial, para servir em outro ministério, que é o Ministério da Política. É o Ministério Political. Political. E assim vim para o Rio, candidatei-me em 2008 para vereador e fui eleito, graças a Deus, né, mais uma vez. Depois de 2012 a gente voltou à reeleição. Em 2016, mais uma vez, com o aval da instituição, do grupo, do partido e da igreja. Em 2020 aconteceu novamente, estamos aqui, apesar da pandemia, que eu peguei Covid, fiquei 4 dias internado, lá não entubei não, mas fiquei bem mal, né? O pulmão foi tomado, mas saí isso em plena campanha. Eu internei dia 27 de outubro, saí dia 1º de novembro, a eleição foi dia 15, fiquei mais 14 dias em casa de recolhido e a eleição correndo, mas mesmo assim Deus me deu vitória ali, toda a honra e glória ao nosso Deus. Amém. E estou aqui no meu 4º mandato de vereador. 4º mandato de vereador, servindo a Deus na vida pública. Daí surgiu o meu livro, que está disponível por aí. Esse livro conta a minha história, como é que eu me inspirei para poder servir na política, vendo que outros personagens da Bíblia também já passaram pela mesma situação, nada novo, né? Qual é o nome do livro? É Servindo a Deus na Vida Pública. É um livro que eu lancei já faz um bom tempo. Ele está na internet, algumas pessoas até vendem, eu nunca vendi. E lancei agora, ultimamente, outro livro chamado Poder, Fé e Ousadia. É um livro também de minha autoria, que relata um pouco da minha história, o papel da igreja e como foi o meu chamado. Isso que eu estou contando para você aqui, está lá no meu livro também, Poder, Fé e Ousadia. Também está disponível aí nas redes. Aliás, a gráfica que fez o livro para mim, chama-se Autografia, ela disponibiliza para a pessoa adquirir esse livro. De vez em quando eu faço um movimento, adquiro alguns e faço lançamentos. Já fiz um lançamento lá no Teatro Cândido Mendes e pretendo fazer outros também ao longo desses anos agora. A gente adquire umas quantidades de livros e faz lançamento para as pessoas terem acesso. Então conta essa história também que eu acabei de te contar aqui. Conta também, né? Que legal, vamos saber. Eu fiz um deverzinho de casa, né? E eu vi que teve alguns projetos, né, de sua autoria que viraram leis, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco disso. Tá, tem alguns projetos, por exemplo... Eu vi que são nomes bem conhecidos, eu não sabia que era de autoria do senhor. Tem muita coisa que... Olha, pode falar uns 2, tá bom. 2 tá bom, vou falar. 2 tá bom, Do primeiro, são projetos que nós aprovamos, que eu achei que foi de grande relevância, é a lei das academias da terceira idade e das academias cariocas de saúde. Essas academias da praça, que você vê pessoas usando, é verdade. É uma lei de minha autoria. E também nas clínicas da família tem também aquele espaço com as clínicas da saúde, da Academia Carioca de Saúde.
também contemplada por essa lei que nós aprovamos aqui no Rio de Janeiro. Isso foi lá para 2010, por aí que eu aprovei essa lei. Aí, e uma outra também, a lei que eu considero fundamental, né, para a população negra, para nós, né, que somos negros, é a lei de cotas para concursos públicos do município, né, uma lei de cotas em concurso público. Todo concurso público do Rio de Janeiro, hoje, 20% das vagas fica reservada para a disputa entre negros, considerando que os negros tiveram dificuldade, vieram da escravidão, né? Nós temos 100 anos de libertação, de escravatura, e isso ainda é pouco para você mudar uma sociedade que é um processo, que né? é um processo, né? Onde realmente não tivemos acesso, nossos ancestrais não tinham acesso à educação, a trabalho, era uma coisa muito ruim. O escravo é uma coisa muito cruel, né? É verdade. Enfim, tirar todos os direitos do ser humano é muito bravo. Então eu fiz essa lei está em vigor, né? Ela expira agora em 2022, já entrei com uma nova, porque eu prazo de 10 anos, até que haja a chamada igualdade, que é uma coisa que eu acho que é difícil, muito difícil, né, essa questão. Porque perfeito só o céu. Talvez daqui a 300 anos, mas isso voltou para você. Hoje, com a lei de cotas para a faculdade também ajudou bastante, mas eu acho que o que dá dignidade ao ser humano é emprego, é trabalho. Quando você está bem empregado, você trabalha, você pode educar. Quando a questão da educação é essa, você vai nas escolas de ponta do Rio de Janeiro, você não vê nenhum preto lá, porque os pais não podem pagar. São escolas de 6 mil por mês, escola fundamental e ensino médio, onde o pai paga 4, 5 mil reais. Então, quer dizer, e os negros, a maioria, tem dificuldades. A maioria é porteira, é guarda, é segurança, é biscateiro, é borracheiro. Então, poucos conseguiram sair dessa condição, né? Tem aí um outro, tem um juiz preto, tem um Pelé preto, tem alguns pagodeiros pretos. Sim. Porque assim, eu não vou entrar em detalhe disso, mas alguns conseguem melhorar a vida e aí você pode educar. Então, por isso que eu falo que a dignidade está no trabalho, está na educação, quando você pode pagar uma educação de qualidade, já que o Brasil ainda não tem uma política de educação no ensino básico de igual para todos, né? Não tem essa política. Quem pode pagar um colégio particular vai ter melhor estudo. Quem pode pagar um Santo Agostinho, sei que não é complicado. Um São José, São Bernardo, esses santos aí que a Igreja Católica ela dominou a parte da educação no mundo todo, né? É uma forma de dominar também, né? As PUCs da vida, enfim. Então são escolas que você tem que pagar e o negro não tem dificuldade porque não conseguiu ainda empregabilidade com qualidade. Os empregos para os negros são mais empregos mais obsoletos, empregos mais assim, insalubres. A pessoa tem dificuldade, não vê. E hoje ainda, infelizmente, existe o racismo, né? Existe, não. As pessoas hoje têm mais cuidado para falar, mas existe, né? Não, é muito complicado. É uma coisa dentro das empresas, né? Na empresa, existe a discriminação. Dentro do ser humano, não tem jeito. É uma coisa que não vai acabar. Não vai só acabar Jesus para entrar e transformar, né? Só Jesus transformando pessoas, né? Do contrário, vai ser assim até o fim, tem jeito. Mas estamos aí. Então essas duas leis são de grande relevância, né? Fiz uma lei também que proíbe a discriminação, de você discriminar em anúncio de jornal, por exemplo, quero contratar recepcionista, mas de boa aparência. Isso não pode ter mais, né? Então, de boa aparência, quer dizer, que tem que ser pessoa branca, cabelos lisos, olhos azuis, preconceito, né, cara? A pretinha, coitada. Só porque a outra não tem boa aparência, quer dizer que ela não trabalha tanto quanto não é pelo grau de intelectualidade, mas é pela aparência. Bota bonitinho e tá lá. Aí geralmente considera que os pretos não são bonitos. Quer dizer, ledo engano, né? Eu estou aqui diante de uma preta muito bonita, que é a Carol. Né, Carol? Carol aí na filmagem, né, Carol? Na filmagem, né, Carol? E a gente sabe que o preconceito é muito grande, mas a gente está vencendo aos poucos. Isso aí. Né? Por exemplo, os meus filhos, eu já posso educá-los melhor, porque eu tive condição de educar. Mas os pais que não podem educar têm dificuldade de fazer ascender esses filhos. Eu moro num prédio onde o único preto sou eu.
Então, quer dizer, mas é o único, eu tenho lá, né, vários moradores, mas eu não vejo o meu povo lá, porque Sim. é difícil chegar. E Mas não é vou nem possível. contar a história aqui, não. É isso aí. Não, mas tá certo. É verdade, né? Apesar de a gente já ter evoluído bastante, né? E muitos, como o senhor, trabalharem pela inclusão, eu acho que também servir a Jesus tem a ver com isso. A gente querer, né, que as pessoas também tenham acesso a... Jesus é inclusão total. É total, entendeu? Brancos, Veio para negros, quebrar todos os paradigmas possíveis, Jesus. Jesus perdoa, ele abençoa, ele levanta, A todos. ele pega do pau desvalido, levanta o necessitado, faz chegar onde tem que chegar. Então o segredo, gente, o segredo para você mudar de vida chama-se Jesus Cristo. Ele mudou a minha vida. Amém. Então, por causa do horário, né? Sim. Você tá com compromisso, a gente também. Foi muito legal esse primeiro papo, tá? Como é que fala? Tá sendo convidado, né? Tá sendo convocado para uma parte 2. Vai ser um vídeo bem curtinho. E o senhor quer acrescentar mais alguma coisa? Eu só quero... Sobre a história, sobre... Não, eu quero simplesmente agradecer a oportunidade que tem a Piatto de estar comigo aqui, me trazendo para o seu podcast. Isso é legal pra caramba, de poder falar para as pessoas da nossa história, falar de Jesus também, né? Dar o meu testemunho para vocês. Espero em breve conhecer também o trabalho lá com o pastor Braulio. Com certeza. Né? E desejar assim, sucesso ao ministério. Né? O amor transforma mesmo. E o amor de Cristo é tudo pra gente. Né? Aquele que não ama, o amor de Deus não está nele. Então, ame e cuide do outro. Porque, só para finalizar mesmo, agora é o seguinte: esses 2 mandamentos fundamentais que eu considero a cruz de Cristo: amar a Deus sobre todas as coisas e ame o próximo como a si mesmo. Amando o próximo, você cumpre o mandamento de Deus. Então, aí no finalzinho a gente tem o costume de fazer uma pergunta, né? Ou deixar alguma reflexão. E assim, geralmente eu deixo Deus conduzir, né? E assim, o que veio na minha mente foi o seguinte: complete a frase, né? O seu, para completar essa frase. Eu estou onde eu estou, eu cheguei onde eu cheguei, porque o Senhor, né, saiu da origem humilde, né, e chegou a um lugar porque Deus permitiu, né? Perfeito. Aí o Senhor pode completar essa frase de que forma? Eu cheguei onde cheguei, eu estou onde estou, por quê? Porque encontrei Jesus na minha vida. Encontrou o caminho. Encontrei o caminho da felicidade, da paz, da alegria, enfim, me casei. Olha, coisa boa aí. Só coisa legal. Olha, gente, isso é raro. Filhos. Mencionar me casei, porque tem gente que fala coisas do casamento, né? Aí, ó, olha aí, sendo grato. Com a mulher de Deus, que Deus me deu. Olha, é um tesouro, a minha esposa é um tesouro. Quer dizer, a mulher em si é um grande tesouro. Infeliz do homem que não tem uma mulher do seu lado. Tem que ter, né? Então, gente, esse foi o nosso Piatcast. Espero que vocês tenham gostado. Em breve vamos voltar com mais conteúdo aí pra vocês. Espero que a gente tenha a oportunidade de conversar novamente. Tem mais pessoas aqui também na roda, né? Queria agradecer também a Igreja Universal por ter cedido esse espaço pra gente, vir gravar aqui. E que Deus abençoe a todos, tá? E até uma próxima. Pastor, muito obrigado. Pastor não, bispo, né? É quase a mesma coisa. Muito obrigado. Que o Senhor tenha sucesso, que Deus abençoe em tudo que o Senhor fizer. Amém? Colocar Deus em primeiro lugar, né? É verdade. Estamos aí. Olha, todos os dias eu estou orando pela manhã e à noite, agradecendo a Deus por tudo. Faço o mesmo também. Agradeço a Deus em tudo, porque a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Tchau, gente. Tchau, gente. Um abraço. Deus abençoe a todos.